Olá, gente, tudo bem? Nesse vídeo falaremos das penalidades, né? E é interessante pontuar o seguinte. Lembre que lá no começo eu falei para vocês que o marco regulatório tem um diferencial, que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Aqui também acontece a mesma situação. Existem penalidades específicas para as organizações da sociedade civil e existem penalidades que podem ser aplicadas diretamente para os gestores públicos. Então, do ponto de vista das organizações da sociedade civil, o artigo 73 fala muito claro das penalidades passíveis de serem aplicadas às organizações da sociedade civil. Pedi para o Alexandre colocar esse slide para vocês e está lá de forma muito clara. A primeira penalidade é a advertência. A advertência é a penalidade mais simples, a penalidade mais branda a ser aplicada contra a organização da sociedade civil. Quando se aplica uma advertência? Quando, por exemplo, se percebe que um plano de trabalho não está sendo bem executado, ou quando percebe-se que aquela prestação de contas parcial não foi bem apresentada, percebeu-se que não tem diferença de recursos, que o recurso foi utilizado, mas que ela não foi bem prestada. Por exemplo, não ficou muito clara essa situação na prestação de contas. Então, se algum compromisso que foi celebrado no termo de fomento, no termo de colaboração ou na acordo de cooperação não está sendo executado da forma mais correta, mas que não tem não é tão prejudicial para o setor público, não é prejudicial para o público-alvo do trabalho, às vezes um atraso, por exemplo, no início de alguma atividade, o atraso no atendimento de alguma meta. Então, existe a possibilidade da organização da sociedade civil ser penalizada com advertência. Outra situação, outra penalidade é a suspensão temporária. Essa já uma advertência mais pesada, ou seja, durante determinado tempo, prazo não superior a 2 anos, a organização da sociedade civil que descumpriu o que foi acordado no termo de fomento, colaboração ou acordo de cooperação, ela não poderá parceirizar com os entes públicos, né, durante um prazo de 2 anos. É como se fosse uma suspensão. Na verdade, é uma suspensão temporária. Então, já uma questão, uma penalidade muito mais grave do que a advertência. E por último, temos a sanção, que eu entendo mais grave, que é a declaração de inidoneidade, ou seja, durante o tempo que a organização da sociedade civil não corrigir o problema do qual ela foi sancionada, ela não poderá parceirizar com nenhuma esfera dos entes públicos. Então, vejam, falamos da advertência, que é a penalidade mais simples, a suspensão temporária, e chegamos na declaração de inidoneidade. Declaração essa que impossibilita, por tempo indeterminado, ou seja, até que a instituição reveja seus procedimentos, ou que pague o que deve pagar para o setor público depois de uma tomada de contas especial por conta de um desvio de recurso ou o que for, né? Essa declaração de inidoneidade é a penalidade mais grave. Por conta disso, só pode ser aplicada por secretário municipal, secretário estadual ou por ministro. Oscar, quando que vai ser cada um? Ora, se a minha parceria tem recursos públicos municipais, só o secretário municipal pode fazer. Se a minha parceria tem recursos públicos estaduais, só o secretário municipal. E se a minha parceria tem recursos federais, somente o ministro respectivo daquela pasta. Vejam o quanto é grave essa penalidade. Lembrando que nenhuma penalidade pode ser aplicada para as instituições sem antes um procedimento administrativo ser instaurado. Ou seja, a administração pública viu alguma coisa de errado. Ela tem que informar, abrir um procedimento específico, abrir um processo e informar para a instituição o que está acontecendo. E mais, a instituição tem o seu direito garantido de ampla defesa e contraditório. Não é simplesmente a administração pública ver que está acontecendo um problema e já sancionar diretamente. Não. As organizações da sociedade civil têm todo o direito de se defender. Então, existe a necessidade de se respeitar a ampla defesa e o contraditório, ok? E, por outro lado, temos as penalidades cabíveis aos gestores públicos. Interessante pontuar a seguinte situação. O marco regulatório, o marco regulatório incluiu
novos artigos ou novos ilícitos, novos crimes na lei de improbidade administrativa. Então, na hora que a gente for lá no artigo 77 do marco regulatório, a gente vai perceber que existem algumas práticas que são proibidas pela legislação e essas penalidades podem ser acometidas, ser sancionadas para os gestores públicos, seja na área civil, seja na área administrativa ou seja na área criminal. O que é isso, Oscar? O gestor público que comete um crime, por exemplo, o artigo 77, inciso 8º, que é frustrar processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem finalidades lucrativas ou dispensá-los indevidamente. Por exemplo, o gestor público que descumpre o artigo 77, 8º, inciso 8º, pode sofrer penalidades no âmbito administrativo, ou seja, perder o cargo ou ser multado, caso exista alguma situação dessa na lei do próprio ente público. Ele pode ainda ser responsabilidades judicialmente, civilmente, ou seja, pagar uma indenização ao Estado ou ressarcir os danos causados ao Estado e, inclusive, pode responder a ações criminais e ser preso por conta disso. Vejam, pedir para que o Alexandre coloque esse slide para vocês. Não vou fazer questão de ler todos esses slides, mas os gestores públicos podem ser sancionados com base nas penalidades. Vemos hoje mudanças bem grandes em relação à punição de gestores públicos. Então, vale a pena ficar muito esperto com essas alterações colocadas pelo marco regulatório do ponto de vista de penalidades aos gestores públicos. Por outro lado, as organizações da sociedade civil devem ter muito cuidado também para que não percam essa fonte de renda que são os recursos públicos com base nas parcerias. Sejam que organizações da sociedade civil e gestores públicos podem ser penalizados com base no marco regulatório. Vejam, o marco regulatório é mais simples do que parece. Aproveite o nosso curso, descomplique. Um abraço.